Carta do apóstolo Paulo para a igreja de Roma, Romanos capítulo 6. Farei a leitura somente de 2 versículos. Versículo 1 e versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós, os que para ele morremos? Eu creio que os irmãos perceberam que a maioria dos sermões, se não for todos os sermões pregados aqui na igreja, são sermões que em algum momento falam a respeito do Evangelho. E eu creio que toda mensagem deve apontar para Cristo e deve falar a respeito do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que é a boa notícia de Deus para nós, por meio de Jesus, apontar para a obra de Cristo, o que Ele fez por nós. Alguns sermões, podem ter dado um breve resumo, outros podem ter se aprofundado mais no Evangelho. Falamos sobre Jesus como nosso sumo sacerdote, que ofereceu a si mesmo como sacrifício, o sacerdote que se oferece a si mesmo como sacrifício, e além de ser um sacerdote perfeito, sumo sacerdote perfeito, também é uma oferta perfeita. Jesus como nosso substituto no banco dos réus, que sofreu a condenação que nós deveríamos sofrer, que nós merecíamos. Jesus como nosso fiador, que pagou a dívida que nós nunca conseguiríamos pagar com as nossas obras, que as nossas melhores obras já são maculadas pelo pecado. E Jesus como nosso advogado também, falamos a respeito disso. Romanos 8, no capítulo 8, vai começar o capítulo dizendo que nenhuma acusação há contra os eleitos de Deus. Por quê? Quem nos condenará? Quem fará acusações contra nós? Aí o apóstolo Paulo diz: ninguém, pois é Deus quem nos justifica. A palavra de Deus vai dizer que Cristo Jesus, Ele é o nosso advogado, além de ser o nosso substituto no banco dos réus. Graças a Deus, né? Porque se não fosse, nós estaríamos perdidos. E a graça de Deus pode alcançar o pior dos pecadores, como o próprio apóstolo Paulo, que escreveu Romanos, se definia como o pior dos pecadores, que foi alcançado pela graça de Deus. Então, quando estamos em Cristo, Ele é o nosso representante, não mais Adão, e a justiça perfeita dele é colocada em nossa conta. Esse é o Evangelho. E a obediência perfeita que nós deveríamos cumprir, nós não conseguimos cumprir por causa do nosso pecado. Jesus cumpriu perfeitamente, de modo que Ele não somente morreu por nós, mas Ele também viveu por nós. E quando nós depositamos a nossa confiança nele, a justiça perfeita de Cristo é creditada, imputada em nossa conta. Temos Jesus como nosso libertador também, que nos libertou do cativeiro da corrupção. E tudo isso graças a Cristo, graças ao Evangelho. Sabemos que o Evangelho ele é simples, é resumido em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deu para onde? Para a morte de cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. O Evangelho é simples, se resume em um versículo, mas ele não é simplista, ele é profundo. E como eu falei que quase todos os sermões podem ter falado a respeito do Evangelho, pode ter soado para alguém, tomara que não, como se fosse algo repetitivo, mas fazemos isso porque cremos que é necessário. Uma vez perguntaram para o reformador Martinho Lutero, no século XVI, porque ele sempre pregava o Evangelho em seus sermões. Aí ele disse: porque nós sempre nos esquecemos do Evangelho. Esquecemos as implicações que trazem à nossa vida e deixamos de ver como uma verdade viva. Pode se tornar algo apenas intelectual, apenas doutrina, mas o Evangelho é doutrina, é verdade. Doutrina significa ensino, é verdade, é doutrina, mas também é vida. E por que eu estou dizendo isso? Porque embora a igreja tenha trazido a mensagem da graça gratuita de Deus,
sobre nós, ou seja, nós fomos alvos da graça de Deus, porque nós não merecíamos, e graça significa exatamente isso, favor imerecido, embora tenhamos pregado sobre a graça gratuita de Deus, mesmo pregando a respeito da justificação pela fé, ou seja, somos justificados diante de Deus pela fé em Cristo, e não por obras que viermos a praticar. Sempre digo isso também, se nós fomos salvos pelas obras, nós somos salvos pelas obras de Cristo em nosso favor. Se nós somos salvos pelos méritos, nós somos salvos pelos méritos de Cristo em nosso favor. E sabemos também que a própria fé que nós temos é uma dádiva de Deus. Em Efésios capítulo 2 vai dizer que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isso que a fé não vem de nós, é um dom de Deus, uma dádiva de Deus. Porque foi Deus que abriu nossos olhos para que contemplássemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. E embora nós fomos salvos gratuitamente, eu gostaria de deixar bem claro nessa mensagem as implicações do Evangelho. Porque não é de hoje que muitos, desde o início da igreja cristã, desde o início da igreja primitiva, muitos não compreendem o Evangelho, não compreendem a graça de Deus, ou até mesmo deturpam o Evangelho da graça de Deus. Por que eles pensam assim? Eles pensam, ora, se nossas boas obras não têm valor nenhum para a nossa salvação, então, por que fazer o bem? Para que fazer o bem? E se o Evangelho diz que você é salvo pela graça, e não por uma vida de méritos, essa mensagem, alguns podem pensar, não devem trazer em nós uma vida de imoralidade, uma porta aberta para a imoralidade, tipo assim, se só importa a fé em Cristo, não importa o que nós fazemos. Muitos compreendem desse modo, erroneamente, para vivermos do jeito que quisermos. Então, nós cristãos bíblicos, que cremos na soberania de Deus para a nossa salvação, fomos eleitos incondicionalmente, cremos nas doutrinas da graça. Será que alguém aqui pensa, já que eu sou um eleito de Deus, eu creio em Cristo, eu creio que Ele veio e morreu por nós numa cruz, há 2000 e poucos anos atrás, cumprindo a promessa de Deus, que um dia Ele enviaria o Salvador? Será que alguém aqui pensa, só basta crer, posso viver do modo que eu quiser agora? Fazer o que eu bem quero? Se alguém assim pensa, hoje você verá que nas Escrituras não é bem assim. E eu creio que no período onde nós trouxemos, quando eu falo nós, aqueles que trazem a palavra, a pregação da palavra no púlpito, deixamos claro a respeito da justificação pela fé, salvação pela graça, mas também deixamos claro o que o Evangelho produz na vida da pessoa. A pergunta que fica no ar, será que alguém aqui confunde a graça de Deus, que nos trouxe liberdade, com libertinagem? E hoje nós vivemos em um período complicado na história da igreja, num período de uma grande apostasia, não que antes não houvesse apostasia, que é abandono da fé, isso que significa apostasia, mas agora está terrível, e ainda mais agora que temos a tecnologia, a internet, as redes sociais, que são boas ferramentas de Deus para nós, porém, que espalham um engano, numa comunicação mais rápida do que a velocidade da luz. Alguém nem precisa mais gravar, hoje em dia dá para fazer uma live, como nós estamos fazendo, e uma pessoa do outro lado do mundo pode ter acesso ou à palavra viva, pregada, a sã doutrina, ou heresias destruidoras e falsas. E geralmente, as heresias que deturpam a graça de Deus se encaixam em duas categorias, que são o legalismo, que é a religiosidade no sentido pejorativo da palavra, no sentido ruim da palavra, religiosidade, assim como eram os fariseus, os próprios que armaram contra o Cristo, eles eram legalistas.
E o que é o legalismo? Legalismo é quando dizem que nós devemos fazer certas coisas para alcançar a salvação. Com isso estão dizendo que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. O sacrifício de Cristo foi em vão. E dizem também os legalistas que nós devemos seguir certos usos e costumes para sermos salvos, é o que eles dizem. Senão nós não somos verdadeiros crentes. Por exemplo, tem igreja, olha que coisa, tem igreja que permite bigode, mas não permite barba. Onde está nas escrituras isso? Onde? Tem igreja que diz que mulher, para ser santa, ela tem que ser peluda. É hilário, né? Tem gente que fala assim, nós não podemos ouvir música do mundo. Vai ouvir de onde? De Marte? De Saturno? É claro que existem músicas blasfemas, que blasfemam contra Deus. Mas existe algo chamado de graça comum. O próprio dom que essas pessoas têm, que podem nem ser crentes, nem são crentes, foi o próprio Deus que deu para elas. Aí a pessoa diz que não pode ouvir certas músicas e assiste um filme de o Rambo 4, onde ele mata 500 pessoas no filme. Não faz sentido. Então o legalismo é isso, é baseado no exterior, aquilo que as pessoas podem ver, e não no interior. Não é baseado no coração. Não é adoração em espírito e em verdade, mas religiosidade baseada em regras. Esse é um primeiro extremo, quando deturpam a graça de Deus. O segundo extremo é o relativismo, ou seja, a libertinagem, o liberalismo teológico. E foi exatamente isso que Paulo combateu em Romanos capítulo 6, nos versículos que nós lemos. O liberalismo deturpa a graça de Deus, deturpa a palavra de Deus. Eles não aceitam as escrituras como autoridade de regra e prática. Eles dizem, quantas pessoas você já deve ter ouvido dizer, talvez alguém ouviu, eu quero Cristo, e não a Bíblia. Mas que Cristo, se não for aquele revelado nas escrituras? Só se for o Cristo da tua imaginação, do teu coração enganoso. Ou eu quero Jesus Cristo e não doutrina. Como assim? Se só quando você diz Jesus Cristo já é uma doutrina, porque Cristo significa o ungido de Deus, aquele que foi enviado. Muitos também podem até ler a Bíblia, mas somente aquilo que agrada o seu ego, o seu coração enganoso. Eles dizem assim, isso eu achei legal, isso é legal, gostei aqui. Jesus falou sobre não julgar, muito bom, gostei. Versículo favorito na boca desses que deturpam a graça de Deus. Ah, mas esse não, esse eu achei muito ofensivo. Inferno. E o pior é que essas pessoas têm muitos seguidores. Tem muitos seguidores. Porque eles pregam o que o povo quer ouvir. Eles não falam sobre a santidade de Deus e sobre a ira de Deus. Eles pregam um amor. Mas que amor é esse que não é baseado na verdade de Deus? Quem define o padrão de amor se não for Deus? Eles definem o padrão de amor. Porque se for deixar eles definirem o padrão de amor, eles vão dizer assim, não importa relações sexuais antes do casamento, não importa. O importante é que eles se amam. Não importa, o que mais podemos dizer? Não importa se a gente está tendo, um exemplo, uma pessoa diz assim, não importa, eu amo ela. Ela é casada, mas eu amo ela. O amor que ela tem pelo marido, não existe amor dela pelo marido, ela me ama, eu amo ela. Isso é amor. Não, a palavra de Deus vai dizer que é adultério. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4, vai dizer assim, que chegará um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, que é a palavra de Deus. Pelo contrário, sentindo coceira nos seus ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, e voltando aos mitos.
E eles acabam sendo a regra que determina o próprio cânon bíblico. O cânon é as escrituras fechadas. Gênesis e Apocalipse está fechada a revelação de Deus. Só que eles são o próprio cânon, que significa a vara de medir, o cânon. Então ele disse assim, Romanos 8 eu achei legal, Romanos 9 não. Isso sim, deve ter sido inspirado por Deus. Isso não, isso partiu da cabeça de Paulo, somente. E assim eles acabam deturpando a graça de Deus. Mas eles dizem, Jesus não julga. Eles dizem, ele é só amor. Mas que Jesus é esse? Um Jesus meio unicórnio? Meio hippie? Que anda por aí saltitando e jogando flores para o ar? Jesus, paz e amor. Então eles relativizam o amor. E eles vão dizer que quando nós pregamos a palavra fielmente, nós somos os religiosos. Nós somos religiosos. Só que eles não percebem que nós somos os arrogantes. Quando nós julgamos de acordo com a palavra, nós somos os arrogantes. Mas eles não percebem que a atitude mais arrogante de todas é a deles. Eles trazem para si esse Jesus que disse, não julgueis para não serem julgados. Mas quando Jesus disse isso, ele não estava proibindo o julgamento, ele estava proibindo o julgamento hipócrita. Qual que é o julgamento hipócrita? Quando você diz para uma pessoa não fazer aquilo, sendo que você faz. Aí sim, você está fazendo um julgamento hipócrita. Mas e aquele Jesus que disse que eu não vim trazer a paz, mas a espada? Esse eles pregam. Aquele Jesus que disse que, o Jesus das Escrituras que disse que veio causar divisão, às vezes até entre membros da própria família. A sogra ficará contra a nora, o pai ficará contra o filho. Nós vemos isso lá no Oriente Médio. Um islâmico se converte à fé cristã, a própria família mata ele, porque ele se converteu à fé cristã, trouxe divisão na família, mas ele morreu por amor a Cristo. Ou Jesus que disse que haveria de separar as ovelhas dos bodes, haveria de separar a luz das trevas, aquele que prometeu lançar o joio, que é palha, no inferno, e falava que lá era um lugar que o germe come e o fogo arde e não consome. Ou Jesus que também disse, aquele que não tomar a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. E quem encontra a sua vida, a perderá. Mas quem perde a sua vida por minha causa, a achará. São palavras duras, podemos assim dizer, né? Palavras de exortação, vindas da boca do nosso Senhor. Mas é a verdade. O problema é que muitos não querem ouvir a verdade. Por isso que eles criam Jesus à sua imagem e semelhança, segundo as inclinações do seu coração. E o próprio Cristo disse que é de dentro do coração nosso, pecaminoso, coração corrupto, como Jeremias vai dizer, desesperadamente corrupto, é o coração humano. Jesus vai dizer que é de dentro do coração humano que procedem os maus desígnios. Então, geralmente, as heresias estão nessas duas categorias. Ou o legalismo, religiosidade, no sentido negativo da palavra, ou é libertinagem, liberalismo. E o Evangelho, meus irmãos, ele é uma boa notícia, é poderosa. Paulo vai dizer que não me envergonhe do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Poder ali, não sou um especialista na língua, mas nem um pouquinho, mas poder ali significa dínamos no grego, e é curioso, né? Porque dínamo significa um grande poder. O Evangelho é o poder de Deus, e é dessa palavra que surgiu a palavra dinamite. Então o Evangelho é o dinamite de Deus, para explodir corações de pedra, para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando essa boa notícia é proclamada, o Espírito Santo opera no coração do homem, faz uma grande operação espiritual, uma circuncisão do coração. Na verdade, concede vida espiritual para aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados.
E essa boa notícia é sobre Jesus, não é sobre nós. Tem um cântico, né, que fala, é tudo sobre Ele, não é nada sobre nós. Então, o Evangelho não é um bom conselho, faça isso e viverás. Não, isso é todas as outras religiões do mundo. Faça isso, faça isso, faça isso, para Deus te aceitar. Como se a gente pudesse barganhar com Deus, como se nossas próprias obras pudessem nos salvar. Mas nós já herdamos a corrupção dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, o mal já nasce conosco. Como Davi vai dizer, desde o ventre materno eu sou um pecador. E nós pecamos consequentemente, por palavras, pensamentos e obras. Então o Evangelho não é um bom conselho, é uma notícia, e não é sobre mim, é tudo sobre Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que pensam que o Evangelho é obra social, e não me entendam mal, eu não estou julgando isso, mas isso também não é o Evangelho. Mas se você perguntar para essas pessoas que pensam que o Evangelho é obra social, eles não vão saber responder. E isso por causa de muitos crentes que não compreenderam corretamente. Por isso que é necessário a gente falar do Evangelho constantemente, porque a gente se esquece do Evangelho. Até nós que temos o conhecimento do Evangelho verdadeiro nos esquecemos. Em que sentido nós nos esquecemos? Quando nós pecamos e vêm as acusações de Satanás contra nós, nós não corremos para a cruz, nós não lembramos o que Cristo fez por nós, e nós começamos a ficar sem luz, e as trevas começam a nos rodear, nós nos esquecemos do Evangelho. E pouco importa também o conhecimento intelectual, se não houver a piedade. Porém, só florescerá em nós a verdadeira piedade, quando cada vez mais nós meditarmos, deleitarmos, tivermos prazer, contemplarmos as verdades do Evangelho. A boa notícia a respeito de Jesus. Tem uma frase que eu gosto muito, que resume o Evangelho, é do pastor John Piper. Ele vai dizer que Cristo Jesus viveu e morreu para providenciar a nós a justiça de que precisamos e para suportar por nós a punição que merecemos. E essa mensagem, ela não somente salva quando nós cremos nela, cremos em Jesus, mas ela também nos transforma. Esse é o ponto da mensagem. Então, o Evangelho não é legalismo, não é um bom conselho, mas também não é libertinagem. Agora eu posso fazer o que eu quiser, como se fosse uma graça barata, que não transforma aquele que foi alcançado. E aqui em Romanos 6, Paulo está falando para aqueles que estavam confundindo a liberdade da graça de Deus com libertinagem. Paulo, o pregador da graça de Deus, combatendo esse erro. Judas, não o Judas Iscariotes que entregou Jesus, o Judas Tadeu que escreveu a carta de Judas, epístola de Judas, o outro Judas, apóstolo, falou a respeito desses que deturpam a graça de Deus em sua epístola. Ele diz que homens ímpios que transformavam em libertinagem a graça de Deus. E Paulo começa trazendo a pergunta daqueles que estavam deturpando o Evangelho da graça de Deus. E qual é essa pergunta? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? Isso claramente não é um pensamento de Paulo, ele só está repetindo o que aqueles que deturpavam diziam. Então nós vemos que na igreja em Roma, tinham aqueles que pensavam assim: vamos permanecer no pecado, para que a graça do nosso Salvador seja mais exaltada? Seja mais abundante? Então Paulo vai se dirigir a esses que pensavam que Cristo nos traz justificação gratuita, sem transformar a nossa vida. Na verdade, essas pessoas sempre procuravam, justificativas para seguir o desejo enganoso no seu coração. Quantas pessoas não conhecem o que a palavra diz? Conhecem, sabe o que a palavra diz sobre determinado tema, mas quer pedir opinião para outro. O que você acha, irmão? Ou o que você acha, pastor? Isso é pecado?
Pô, a Bíblia está falando, o que você acha? Mas não, ele quer uma segunda opinião, além da Bíblia. Porque ele, tipo assim, ele não aceita. Ele não aceita. E que de modo Paulo responde a esses que deturpavam a graça de Deus? De modo nenhum. De maneira nenhuma. Como viveremos ainda no pecado, nós os que morremos para ele? Paulo deixa claro, porque todos nós somos pecadores, mas nós não somos mais escravos do pecado. Antes de ser chamados por Deus, nós éramos escravos do pecado. Por isso que lembra que Deus libertou Israel do cativeiro do Egito? Cristo é o verdadeiro libertador. Moisés aponta para Cristo, né? Cristo é o verdadeiro libertador que nos libertou também do cativeiro, nos libertou do Egito do nosso coração, da corrupção, do cativeiro. Então, como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. O que quer dizer isso, nós que para ele morremos? Significa que pela graça de Deus estamos mortos para o pecado. Como assim? Embora quando o Espírito Santo abriu os nossos olhos para Cristo, fazendo depositarmos a nossa confiança nele, nesse momento nós fomos justificados diante de Deus e nossa condenação se foi. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, é o que vai dizer Romanos 8. Porém, esse morrermos para o pecado não está querendo dizer a respeito de nossa condenação que se foi. E é verdade, se foi, morreu. Paulo não está falando aqui a respeito de justificação. Paulo está falando de que os crentes nunca são reconciliados com Deus sem receber antes o dom da regeneração. Regeneração é o que nós vemos lá em Ezequiel 36, quando diz que Deus ele tira o coração de pedra e dá um coração de carne. Aí surge um novo homem em Cristo. Por isso que a igreja é chamada de uma nova humanidade, renovada, nova criatura, nova criação. É Cristo quem nos transfigura em nova criatura, das trevas para a luz, da morte para a vida, transforma o nosso ser. Então a regeneração é o Espírito Santo, começando a operação em nós, e começa a habitar em nós, o qual nos renova e vai nos transformando. Temos um viver transformado, e esse transformado, que a Bíblia chama de santificação, e isso sim, embora a justificação seja um ato jurídico, legal, instantâneo, justo, justificação, justo diante de Deus, a santificação, ela é um processo. A santificação só terá fim no final da nossa vida, quando nós morrermos, ou quando Cristo voltarmos, se nós formos glorificados. Nós sempre estamos num processo de amadurecimento. Então, com isso queiram dizer que eu não estou falando a respeito de perfeição cristã. Nós vamos pecar, saibam disso, mas nós somos pecadores arrependidos. Recebemos não somente a fé, que é um dom, mas também o dom do arrependimento, que Paulo vai dizer que é um dom do arrependimento. Então, embora a gente peque, e muitas vezes a gente acaba sendo esbofeteado pelo nosso pecado, a gente luta, e Deus dá graça, e nós vence. Irmãos, o Espírito Santo ele quebranta o nosso coração, abre os nossos olhos, e isso, o amor de Cristo nos constrange. Essa é a chave. O amor de Cristo nos constrange, e a partir daí nós buscamos viver em novidade de vida, que é querer andar segundo a vontade de Deus, andar de acordo com a palavra de Deus revelada nas Sagradas Escrituras. Por isso que nós nos contentamos com o Cristo bíblico, nós nos deleitamos nele. Por isso que quando Paulo diz que morremos para o pecado, ele está querendo dizer que quando nós nos tornamos cristãos, nós não estamos mais debaixo do reino do pecado, o poder governante do pecado. Em Romanos 1, Paulo vai falar que aqueles que estão sem Cristo, eles são entregues aos seus desejos pecaminosos. E nós éramos assim, e nós nem conseguíamos enxergar. Você chega numa pessoa hoje em dia e fala a respeito de pecado, ela zoa da tua cara, ela zomba de você. É algo completamente natural.
No entanto, agora o pecado não tem mais como nos dominar. Há um novo poder em operação em nós. Paulo vai dizer que o nosso velho homem morreu com Cristo na cruz. E o novo homem ressuscitou juntamente com ele. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, Paulo vai dizer que Deus, Ele, nos libertou do império das trevas. O império das trevas. Olha que palavra forte. O império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Para o reino do seu Filho amado. Em Atos 26, versículo 18, vai dizer que que Deus abriu os olhos e nos converteu das trevas para a luz, da potestade, ou seja, do domínio de Satanás, do poder de Satanás, para Deus. E embora nós possamos pecar, pois ainda há resquícios do velho homem em nós, quando nós pecamos, nós não estamos agindo de acordo com o nosso verdadeiro eu, o nosso novo eu transformado. E a gente esquece desse novo eu transformado, da nossa identidade. Identidade. Você tem uma identidade nova. Filho de Deus. Filho de Deus. Então, embora possamos pecar, e não estou passando pano para o pecado, mas estou dizendo aquilo que o apóstolo João diz, que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas quando a gente peca, a gente está esquecendo de quem a gente verdadeiramente é. E tem uma frase também do Lutero, né, que eu citei ele um tempo atrás agora, mas lembrei de outra frase dele que ele disse assim, né, eu pensei que eu tinha afogado o velho homem nas águas do batismo, mas não é que o miserável sabe nadar? Então, é uma guerra interior. Nós vivemos, só o cristão sabe o que é essa guerra. Quantas vezes você não se depara com pensamentos maus? Você até se assusta com você. E nessa hora você fala, não, até ora, perdoa-me, Senhor, perdoa-me. Só que para você orar pedindo perdoa-me, Senhor, significa que você já foi transformado. Significa que já houve uma renovação na tua mente. Isso é um indício de que você nasceu de novo. Uma ilustração que define isso, imagine que uma força militar, né? Uma força militar perniciosa, né? Maligna, tivesse controle total sobre um país, né? E o país representa a gente. E essa força maligna, esse exército maligno representa o pecado, né? Aí um exército do bem, Cristo, invadisse esse país, nosso coração, e esse exército do bem tira a força maligna do poder e devolve a capital do coração, a capital do país para nós, o controle do nosso coração, o controle do país, né? E essa força maligna que foi destituída do poder, ela começa a morar nas matas, nas regiões em volta. Ela não mora mais no país, mas ela mora em volta. E essa força maligna, ela insiste em continuar nos atacando, embora ela foi expulsa do país, do nosso coração. Ela insiste em ficar nos atacando, mas ela nunca irá conseguir tomar de volta o controle do país. Nós podemos perder algumas batalhas contra o pecado, mas nós nunca perderemos a guerra, porque Cristo é o capitão do nosso coração. Ele nos guia. Tem um versículo que diz que nós somos conduzidos em triunfo. Tem gente que pode deturpar esse versículo também, dizer assim, nossa, eu vou vencer tudo na vida, vou ser conduzido em triunfo. Mas na verdade significa que nós somos conduzidos no triunfo de Cristo. Ele é o capitão da nossa alma, Ele nos conduz, nós seguimos atrás do grande vencedor. E se Ele venceu, nós vencemos com Ele. Ele é o nosso general. Ele nos preserva na nossa peregrinação rumo a Jerusalém Celestial. E Cristo disse isso, que Ele disse, né, que Ele enviaria o Espírito Santo aos nossos corações, não nos deixaria órfãos quando Ele subiu aos céus após a ressurreição. Então, para encerrarmos, estamos no final, Paulo vai dizer em outra carta, Gálatas, ele diz assim, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne pecaminosa, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro,
de modo que vocês não fazem o que desejam. Então há um conflito. Nós não fazemos o que desejamos, muitas vezes. Paulo fala assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, muitas vezes, né? E o mal que eu não tenho que fazer, muitas vezes eu faço. Claro que não é uma declaração de completa derrota. Paulo não está dizendo uma declaração de completa derrota. Mas o que Paulo diz aqui, e também em Romanos 7, que ele quer dizer que o bem que ele quer fazer ele não faz, e o mal que ele não deve fazer, ele, às vezes ele acaba fazendo, é um gemido de Paulo, é um gemido de tristeza, porque ele gostaria de ter uma vida perfeita, mas ele não consegue ter essa vida perfeita. Por que ele gostaria de ter a vida perfeita? Porque não haveria mais pecado, e o pecado traz separação entre nós e Deus, prejudica a nossa comunhão, porque Deus é a fonte de toda alegria. Então, é lógico, né? Se Deus é a fonte de toda alegria, e se o pecado prejudica a nossa comunhão com Deus, nós perdemos a alegria. E Paulo vai dizer também em 2 Coríntios, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade, tem pessoas que deturpam esse versículo também, já que eu estou falando isso, né? Dizendo que há liberdade para fazer o que quiser no culto. Vamos fazer um show pirotécnico, soltar fogo pela boca, vamos, sei lá, vamos fazer uma dança profética, onde está nas Escrituras? Então, não é liberdade para isso. Existe um princípio regulador do culto. Mas a liberdade, onde o Espírito do Senhor há a liberdade. Fomos libertos do cativeiro da corrupção. E Paulo vai dizer ainda em Gálatas 5, versículo 13, ainda sobre a liberdade. Irmãos, vocês que foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Pedro também vai dizer que não tem como nós pertencermos ao mundo, que é o sistema pecaminoso, maligno, desse mundo caído, do qual Satanás é o príncipe desse mundo. Não tem como nós permanecermos ao mundo, porque nós já não somos do mundo. Quando eu falo mundo, não é o planeta Terra, que as Escrituras utilizam umas 3 sentidos para a palavra mundo. Mundo é o sistema satânico do mundo. Nós não somos mais do mundo, nós somos peregrinos rumo a Jerusalém celestial. O mundo não é mais a nossa morada. Então, fé e obras não podem ser confundidas umas com as outras. Fé e boas obras. Mas também não pode ser separada uma da outra. Entendeu? Não pode ser confundida uma com a outra, como se obras fossem necessárias para a salvação, mas também não pode ser separada da fé. Porque o próprio Tiago diz que uma fé morta é uma fé que não produz boas obras. Então, as boas obras não é para a gente ser justificado diante de Deus, mas é resposta de gratidão a Deus. E é isso que nos motiva. E é isso que também dá força. Porque boas obras não é somente caridade, igual a maioria das pessoas pensa, né? Boas obras é você dar o bom testemunho diante desse mundo incrédulo. Boas obras é você não negar a Deus diante da morte. Boas obras é você poder passar por situações ruins, mas não negar a fé. Boas obras é uma mente santificada, uma mente que progride. Boas obras é sim amor ao próximo, também. Por isso, eu não tenho medo de pregar sobre a graça soberana de Deus. Tem líderes, tem ministros, pregadores, pastores que têm medo, né? Eles dizem assim, se eu pregar sobre a graça gratuita, as pessoas não vão ficar frouxo na busca da santidade? Porque se a graça é gratuita de Deus, mas que graça é essa que eles estão pensando? Que não transforma as pessoas. Porque o amor de Cristo nos constrange. E nós somos salvos pela fé, mas não uma fé que permanece sozinha. Ela vem acompanhada de transformação no nosso íntimo. Então a salvação nos livra da prisão, justificação, né? Livra da prisão, a justificação, a reconciliação, nos reconcilia com Deus, nós somos livres. E estar livre e continuar vivendo no pecado é a mesma coisa que uma pessoa que saiu da prisão, está livre e vivendo no pecado, é a mesma coisa que uma pessoa que saiu da prisão, ela não está mais na prisão, mas ela insiste em ficar andando com o uniforme de presidiário na rua. Não faz sentido.
Não faz sentido. Você não está se revestindo do novo homem que você é. Quando eu falo homem, é humanidade, nova humanidade, homem e mulher. Vocês não estão se revestindo da nova criatura que nós somos. Não estamos. Porque o Evangelho não tem efeito só para nos livrar da ira vindoura, mas transforma a nossa vida em diversos aspectos. E essa mensagem não é legalista, pois não é um mero conselho, faça isso, faça isso, faça isso. Mas ela também não é relativista, como se fosse uma mera absolvição, uma carta de absolvição em nossa mão, uma carta livre de condenação, e agora nós podemos fazer o que quisermos. Mas é uma mensagem da vida, que de fato gera vida, porque nós nos devotamos àquilo que amamos, certo? Tem pessoas que reclamam de ficar um tempinho, eu sei que tem um limite, né? Mas tem pessoa que fala assim, reclama de ficar ouvindo uma pregação que passa 5 minutos a mais, mas assiste a maratona da Netflix inteira, toda a série. Então, você é aquilo que ama, você se devota àquilo que ama. Onde estiver o seu tesouro, né? Como diz Jesus, aí estará o seu coração. Onde está o seu tesouro? Então você tem que ir para o Evangelho, descobrir, nós temos que ir para o Evangelho, descobrir como Deus se revelou em sua salvação, apreciar a grandeza dessa obra. Por isso que uma mensagem cristocêntrica, pregação cristocêntrica, ela apaixona, porque mostra o que Deus é, o que Deus fez por nós, pecadores miseráveis. E na medida que a gente se encanta, na medida que a gente respira isso como parte daquilo que somos agora, nova identidade, o coração vai brotando uma nova disposição moral de uma vida frutífera. Paulo vai dizer, pensai nas coisas do alto, e não nas coisas daqui da terra, porque morrestes, vocês morreram, de novo ele usa essa linguagem, vocês morrestes, e agora a sua vida está escondida com Cristo, está com Cristo, juntamente com Cristo em Deus. Estou lendo bastante versículos, em Efésios 4:1, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, ele usa essa expressão aqui, né? Não prisioneiro do pecado, mas prisioneiro no Senhor, porque ele estava preso numa prisão quando ele escreveu Efésios, mas ele era um prisioneiro por amor ao Senhor, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação para que foste chamados, uma vida digna do Evangelho. Tito 1, Paulo vai dizer, em carta para Tito, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade que conduz à piedade, visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou, a sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos das corrupções e das paixões que há no mundo. Então, meus irmãos, o Evangelho não é somente uma porta de entrada na vida cristã. Vamos falar do Evangelho para ele que ele se converta. Não, o Evangelho é para toda a vida cristã, para toda a vida cristã, e o Evangelho muda tudo, o Evangelho muda tudo, todo o nosso ser. Amém, meus irmãos? Vamos orar.